Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo Neemias 3 apresenta o detalhado registro da reconstrução dos muros de Jerusalém, evidenciando a união e o esforço coletivo do povo. Seus versículos mostram diversas famílias, líderes e grupos trabalhando lado a lado, cada um contribuindo com dedicação para a restauração da cidade. É um texto que ressalta cooperação, organização e propósito, revelando como a ação conjunta pode transformar realidades e fortalecer a identidade do povo de Deus. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Neemias 3 do livro de Neemias da Bíblia. Os construtores das muralhas. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a Porta das Ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a Torre do Sem, que consagraram, e até a Torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A Porta do Peixe foi reconstruída pelos filhos de Asenaá. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acóis, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os reparos, e ao seu lado Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A Porta Gesana foi consertada por Joiada, filho de Paseia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte os reparos foram feitos por Melatias de Gibeon e Jadom de Meronote, homens de Gibeon e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o Muro Largo. Refaías, filho de Hur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumafe, fez os reparos em frente da sua casa, e Atuz, filho de Asabneias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, repararam outro trecho e a Torre dos Fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. A Porta do Vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a Porta do Esterco. A Porta do Esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Breve análise textual e voltaremos à leitura. Neemias 3 pode parecer apenas uma lista longa de nomes e lugares, mas espiritualmente ele é um dos capítulos mais ricos da Bíblia sobre trabalho coletivo, responsabilidade e restauração. O sentido do texto vai muito além da descrição técnica das muralhas. Vou explicar o significado em camadas: histórico, espiritual e aplicado. Primeiro, o que está acontecendo em Neemias 3, sentido histórico. Jerusalém estava sem muros, vulnerável, envergonhada e exposta. Neemias organizou a reconstrução por trechos, distribuindo o trabalho entre sacerdotes,
líderes políticos, artesãos, comerciantes, famílias, homens e mulheres. Cada grupo ficou responsável por uma parte específica do muro, muitas vezes em frente à própria casa. O capítulo registra quem fez o quê, onde e como. Isso mostra que a restauração não foi confusa nem improvisada, mas organizada, estratégica e coletiva. Segundo, por que a lista de nomes é tão importante? Na Bíblia, nomes não são detalhe, são memória, honra e testemunho. Significado espiritual disso. Deus vê e registra o trabalho de cada pessoa. Não há anônimos na obra de Deus. Cada esforço, mesmo pequeno, tem valor eterno. Neemias 3 ensina que Deus valoriza o compromisso fiel, não apenas grandes feitos. Terceiro, sacerdotes trabalhando com as mãos, versículos 1, 22, 28. O texto começa com o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes. Significado: os líderes espirituais não apenas oram, mas colocam a mão na obra. Eles começam pela porta das ovelhas, ligada ao culto e aos sacrifícios. Isso mostra que espiritualidade verdadeira não foge do trabalho prático. Quem lidera deve dar o exemplo. Quarto, nem todos quiseram trabalhar, versículo 5. Os nobres de Tecoa não quiseram se juntar ao serviço. Significado: mesmo em uma grande obra de Deus, haverá resistência, orgulho, indiferença. Mas isso não impediu a reconstrução. A obra de Deus avança com os disponíveis, não com os importantes. Voltamos a ler. 15 A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Coozé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. 16 Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador de meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. 17 Depois dele os reparos foram feitos pelos levitas que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. 18 Depois dele os reparos foram feitos pelos seus compatriotas que estavam sob a responsabilidade de Binui, filho de Henadade, governador da metade do distrito de Keila. 19 Ao seu lado Ézer, filho de Jesuá, governador de Mispá, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. 20 Depois dele Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. 21 Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acóis, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. 22 Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. 23 Depois, Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente da sua casa, e ao lado deles Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. 24 Depois dele, Binui, filho de Henadade, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. 25 E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós. 26 E os servos do templo que viviam na colina de Ofel fizeram os reparos até em frente da Porta das Águas, na direção do leste e da torre que ali sobressaía. 27 Depois dele os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. 28 Acima da Porta dos Cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. 29 Depois dele Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. 30 Depois, Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. 31 Depois dele,
Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina. 32 E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Análise textual. 5º. Diversidade de pessoas, um só propósito. Neemias 3 menciona governadores, levitas, ourives, perfumistas, comerciantes, famílias inteiras, mulheres, com a ajuda de suas filhas, versículo 12. Significado: cada pessoa serviu com o que tinha, onde estava. Profissão, gênero ou posição social não limitaram a participação. A obra de Deus é feita por pessoas comuns com corações dispostos. 6º. Diante da sua própria casa. Versículos 10, 23, 28, 30. Essa expressão aparece várias vezes. Significado profundo. Eles cuidaram primeiro do que estava mais perto. Responsabilidade começa no próprio ambiente. Princípio espiritual. A restauração coletiva começa com fidelidade pessoal. 7º. Zelo, esforço extra e excelência, versículo 20. Baruque reparou com zelo outro trecho. Significado: Deus destaca quem trabalha com dedicação além do mínimo. O zelo não passa despercebido. O coração com que fazemos importa tanto quanto a tarefa. 8º. Unidade apesar da extensão do muro. O capítulo percorre portas, torres, muros, cantos difíceis, áreas nobres e áreas desprezadas, como a porta do esterco. Significado: toda parte do muro é importante. Não existe trecho menos digno. A restauração só é completa quando todas as áreas são cuidadas. 9º. O sentido espiritual geral de Neemias 3. Neemias 3 ensina que Deus restaura por meio de pessoas. A obra é coletiva, não individual. Cada um tem uma parte. Fidelidade diária constrói proteção e dignidade. Deus registra o serviço fiel. Unidade vence oposição silenciosa. Mensagem central de Neemias 3. A restauração do povo de Deus acontece quando cada pessoa assume com fidelidade a parte que lhe cabe. Não é um capítulo sobre muros. É um capítulo sobre compromisso, identidade, cooperação, responsabilidade, fidelidade visível aos olhos de Deus. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!